Boa noite a todos. Estamos esta noite novamente aqui para fazer a preleção dessa quarta-feira e vamos fazendo então a nossa prece inicial, agradecendo a Jesus, a todos os nossos irmãos espirituais que sempre nos assistem nas quartas-feiras nos trabalhos de preleção aqui da casa. E assim, unidos a todos esses nossos irmãos, a Jesus, pedimos o auxílio de Deus também para nos dar o acompanhamento necessário e o entendimento adequado para todos os ensinamentos que receberemos. E assim, agradecidos por esse imenso e maravilhoso momento de reflexão, dizemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. O meu nome é Valdemir, eu sou um trabalhador da casa e hoje viemos aqui para fazer a preleção referente ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, no parágrafo 81. Está dentro das preces espíritas. Depois entenderemos melhor porque esse assunto se encontra nesse capítulo. O assunto é sobre as perturbações espirituais, atos e pensamentos que atraem espíritos afins e a vigilância contínua. Precisamos inicialmente entender que existem vários tipos de perturbações espirituais, umas mais leves. Essas mais leves, elas influenciam, são quase imperceptíveis, mas elas influenciam o nosso dia a dia, cada momento que nós vivemos nossas vidas, em cada ação que temos, em cada pensamento. Isso ocorre também por perturbações que nós mesmos criamos, por pensamentos que nós geramos. Essas perturbações espirituais ocorrem conforme aquilo que nós buscamos, que nós exalamos, que nós produzimos. Mas também podem ocorrer algumas perturbações de nível mais pesado, mais severo. Elas são muito influentes em nossa vida e causam severas perturbações no nosso organismo físico, no nosso organismo espiritual e também em nossas faculdades mentais, interferindo com muita força no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas respostas perante aquilo que temos e que recebemos no nosso dia. Os espíritos perturbadores, esses espíritos circundam por todo o planeta, por todo lugar. E eles estão em todos os lugares porque eles são atraídos pelos habitantes desse planeta. Eles são atraídos por nós, pelo nosso baixo nível moral. Porque aí, a atração deles é porque eles encontram em nosso coração, terreno fértil, para que eles possam trabalhar da forma que eles acham adequado, né? Por isso, nas atitudes e nas ações malfazejas e nas aflições e flagelos humanos do mundo, e isso tudo traz a eles muito prazer, porque eles estão nesse nível, nessa condição mais pesada, e nós atraímos, como já foi dito. Todas as tribulações são permitidas, sim, pelo Pai Eterno. Mas por que elas são permitidas pelo Pai Eterno? Pois são
reações geradas por ações imorais nossas, anteriores, e por nós já esquecidas. Assim, esses fatos indesejáveis são vistas como oportunidades pelo Pai Eterno, como provas e ferramentas para nosso uso, que nos levam à reflexão. Isso quando nós não nos rebelamos contra essas situações. Por exemplo, uma doença, ela só vai atacar um corpo, um organismo fraco. Um organismo mais forte, com maior resistência, está apto a ser refratário a essas ações da doença. Um corpo pesado e imóvel, ele necessita de uma força muito elevada para vencer a inércia e todo o seu atrito que impede o seu movimento. Essa força tem que ser acentuada e superior à soma de todas as forças que mantém esse corpo na inércia. Na subjugação moral negativa, se torna necessária, então, uma força moral positiva muito intensa, de grande poder. Isso pode ser visto no filme de Divaldo Franco. Numa parte do filme de Divaldo Franco, existe uma reunião de médiuns trabalhando para informar, para doutrinar um espírito rebelde. Vários médiuns tentam, mas não conseguem doutrinar esse espírito. Apenas uma senhora analfabeta, de poucos estudos, mas de grande conhecimento moral. Essa mulher, sim, conseguiu passar para esse espírito os valores que ele pudesse entender, que ele pudesse aceitar a partir de então, e aí ser levado, aceitar e ser levado pelos nossos irmãos espirituais para ser doutrinado nas esferas espirituais. Devemos, então, evitar tais influências que elas cheguem num nível de subjugação e possessão, onde se torna mais difícil a solução dos problemas. Na obsessão grave, o indivíduo fica como tomado com influências negativas, dificultando a ação das influências benfazejas e sanadoras, causando então muito desequilíbrio mental, físico e espiritual. Ocorre assim a necessidade de passes nos tratamentos assistenciais, nas casas espíritas. Todo esse trabalho é para esse fim. Necessidade de estudos, muitos estudos do obsediado. Trabalho no bem. O trabalho no bem fortalece, é um remédio salutar. Pensamentos e atitudes também no bem. Evitar os pensamentos negativos. Pedir perdão. Pedir perdão aos que fizeram, aqueles ao qual nós fizemos mal. E também pedir perdão para esse espírito perturbador, esse obsessor. Pois, se ele está com nós, algum motivo deve existir, pois fomos nós que o atraímos. E também é necessária a doutrinação do obsessor, que é um trabalho executado nos centros espíritas e também na doutrinação do obsediado, para quebrar esse vínculo de ligação entre os dois. Muitas vezes a obsessão vem por motivos de vingança, por ações provocadas por nós ou por algum acontecimento passado, de outras vidas até mesmo, equivocadas nossa, que os tornam linkados a nós, presos a nós por motivo de vingança. Assim se busca, então, a renúncia desse obsessor com relação a
essa vingança. Tentamos abrir a visão do obsessor para um novo mundo, para um novo direcionamento. Um direcionamento de aprendizado, e que ele então possa desejar ter uma reforma íntima e estar mais próximo de Jesus. Dessa forma, conseguimos livrar o encarnado do obsessor. E esse obsessor, então, pode ser resgatado e levado até os pontos de socorro, os postos de socorro, para cuidados espirituais e também para as colônias espirituais que circundam o planeta. O acolhimento, a doutrinação, fazendo o bem e afastando esse obsessor do encarnado. Assim, tudo ficaria muito mais facilitado se o encarnado obsediado possui inclinação para o bem. Possui inclinação para a prece, para as leituras edificantes, para a leitura do Evangelho, evitando assim que seja seduzido novamente. Mas o trabalho fica cada vez mais difícil quando o obsediado, que sou eu, somos nós, ele entra num nível de subjugação e fascinação pelas coisas negativas do mundo, pela rebeldia, e não quer aceitar o aprendizado moral edificante. A prece fervorosa é um grande e salutar auxílio, junto aos estudos das leis divinas que estão descritas no Evangelho. Após, então, todo esse trabalho, e o obsessor deixar o obsediado, e o obsediado se encontrar livre, agora então, o ex-obsediado, se ele perseverar nos maus hábitos, nos impulsos e pensamentos, com as atitudes desviadas e negativas, nas reações explosivas, no julgamento de qualquer espécie, no domínio e subjugação dos nossos irmãos e das situações, na ingratidão e na perda da paixão espiritual e moral, ou qualquer outra razão pouco digna. Aí então teremos a criação de um campo de atração para novos irmãos desencarnados, porque eles estão aí, que se encontram e podem ter uma ação negativa novamente nesse nosso irmão encarnado, apenas por afinação que ele tem conosco, por nossas atitudes e formas de pensamento. Assim, novamente, serei um criador de uma falange negativa, porque eu continuei no mal, eu continuei nos maus hábitos, criei uma falange negativa. Essa falange, então, onde eu serei um dos elementos, e ainda por cima serei o líder deles, porque eles me seguem. Eles estavam por aí, mas viram em mim uma condição de poder seguir e que atenda aquelas necessidades que é interessante para eles. Assim, em vez disso, nós temos que buscar ser líderes do bem, sempre buscando o Evangelho como exemplo. E Jesus, primeiramente. Bom, mas, apesar de tudo isso, nós não estamos entregues à própria sorte. Nós temos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos morais. Nós temos o Evangelho e possuímos também os recursos dos cristãos. Poucos conhecem, poucos já fizeram essa referência, né? Mas existem recursos que o cristão pode utilizar para esse fim, para o afastamento dessas possibilidades de adquirirmos junto a nós algum obsessor, algum irmão nosso pouco esclarecido.
Uma delas é a preparação e formação de aprendizes do Evangelho nas escolas preparatórias das casas espíritas. Essas escolas do Evangelho, de aprendizes do Evangelho, são o passo inicial. Elas têm a preparação teórica e também a preparação prática para facilitar o nosso caminho em nos tornarmos verdadeiros cristãos e seguidores do Evangelho do Divino Rabi de Nazaré, que é Jesus. Tudo, então, a partir daí, quando ingressamos na escola de aprendizes do Evangelho, tudo nos é ensinado, conforme a ótica espírita, acompanhando tudo o que Jesus passou para os seus discípulos e então vieram para os evangelhos que temos hoje. E mais as informações científicas, doutrinárias e filosóficas. Criando então uma religião espírita, em que todos nós somos irmãos, estamos todos no mesmo nível, apesar de uns estarem mais evoluídos e outros menos, mas no nível carnal e terreno, estamos todos no mesmo nível. E assim temos então a facilitação de caminhar esse caminho perante Jesus, junto a Jesus. Esse caminho não é adequado para ociosos e preguiçosos. Esses, então, que não buscam o aprendizado, vão ficando no caminho. Mais para frente, podemos voltar e tentar resgatá-los e criar neles, então, um interesse maior nos ensinamentos de Jesus e na sua modificação interna para o bem. Nessa busca de crescimento moral, nós passamos realmente muitas dificuldades no início, porque nós estamos vindo de situações terrenas normais e a mudança se torna difícil no começo. Mas é necessário que saiamos da inércia existencial e moral. Continuamos a errar, sim, e como erramos, já não nos cabe mais errar, porque aprendemos que não é por aí. Então já sabemos que por aquele caminho não poderemos seguir. É uma batalha interna e contínua. É uma reforma íntima. O vencedor levará tudo. E esse vencedor somos nós mesmos. Somos fortes e persistentes no caminho. Se formos fortes e persistentes no caminho, seguindo os ensinamentos de Jesus, teremos o controle exato sobre nós e nossas atitudes. Nós evitaremos aí o orgulho, que ele avassale a nossa alma. Evitaremos a vaidade, o egoísmo, a agressividade descabida, a maledicência, a danada maledicência, o domínio negativo sobre as situações que ocorrem no nosso dia a dia e também o domínio sobre nossos irmãos. Entre outras ações, nós buscamos a virtude no bem, porque será essa a nossa meta. Estaremos assim refratários às influências externas malignas e negativas, pois elas não são mais um problema para nós. Elas não mais nos afetarão, porque nós fomos blindados pelo nosso conhecimento e nosso afastamento do mal. A lei de atração ainda existirá, sim, a lei de atração existirá. Mas a partir daí, essa atração será para o bem e para a paz, para as coisas maravilhosas que o mundo e que Jesus nos dá. Criamos assim uma simbiose com o bem e com o perfeito. Devemos desenvolver sempre o hábito de repelir os nossos pensamentos e nossos tratamentos negativos, nossas situações em que trabalhamos errado. E potencializar, aumentar ao máximo aquilo que nós sabemos que é correto,
que é perfeito, que é conforme o que Deus nos ensinou, para então potencializar toda a nossa mudança interna. Manter essa nossa chama divina, alimentar a candeia com o óleo do amor ao nosso irmão, com o óleo do amor ao nosso próximo. Uma vela, essa vela, ela ilumina, mas primeiramente ela ilumina ela mesma, para depois iluminar todo o ambiente. Sejamos então essa vela. Uma vela acesa na escuridão é o único ponto de visão. Se todos se tornarem uma vela de iluminação, a escuridão sumirá. E é isso que buscamos para o nosso mundo. A prece. Esse é o motivo de que esse assunto está no capítulo da prece. A prece sempre no sentido da gratidão e não no requerimento, porque nós já recebemos tudo de Deus. Nós já recebemos nossos irmãos, nossos parentes, nossos filhos, o planeta, a inteligência e essa vida. Nunca a prece tem que entrar nos ares de revolta, sempre na gratidão de nosso nascimento, da nossa reencarnação, e também gratidão pela convivência com as situações conflitantes e também por esses nossos irmãos desafiadores. São desafiadores para que nós possamos vencer esses desafios, os quais nos faz refletir e buscar novos caminhos. E assim estaremos sempre nos movendo, sempre para frente. Mas nunca estaremos cegos, sempre guiados por Jesus, a pedido do Pai Celeste, e sempre na companhia desse nosso irmão Jesus e de todos os nossos irmãos celestiais, espirituais, que nos acompanham e torcem pela nossa vitória. Nos ajudam, nos intuem, nos elevam em pensamento, em desejo no bem. Esse desejo no bem reflete em nós o melhor de nós. Mostra ao nosso irmão o caminho. Se conseguirmos mostrar o caminho correto, estaremos sendo servidores do Cristo. E a melhor coisa é ser servidor do Cristo, né? Porque um dia encontraremos com os nossos irmãos na espiritualidade e eles dirão: você começou errado, sim, mas soube reverter. Você soube melhorar. Foi dado a você todas as condições, o Evangelho, todas as escrituras bíblicas, as escrituras espíritas e todos os nossos irmãos que trabalham por nós, que estão nas escolas de aprendizes do Evangelho, passando, né, um diamante lindo que só falta a nós polir para se tornar uma joia. Assim como já foi dito no passado, né, numa das preleções, uma pessoa parou para abastecer o carro num posto e, ouvindo um cachorro uivar, perguntou para o frentista por que aquele cachorro não parava de uivar. O frentista lhe disse: porque ele está deitado numa tábua de madeira e nessa tábua tem um prego e esse prego está cutucando ele. Aí então essa pessoa fala para o frentista: mas por que ele não sai de lá e continua uivando? O frentista disse: porque esse prego ainda não penetrou o suficiente para que ele saia dali, para que essa dor aumente. Assim, baseado nisso, não sejamos como esse animal que precisa que penetre na carne a dor mais profunda para que a gente possa dar um passo à frente. Façamos isso a partir de agora, nesse momento, após a prece final. Agradecemos a Deus e busquemos assim a nossa libertação do mal.
nos guiando em Jesus e sempre agradecendo, sempre agradecendo. E assim, agradeço a todos vocês por essa grande oportunidade de a gente estar aqui. E vamos fazer então a prece final. Senhor Deus bondoso que nos deu toda a oportunidade do mundo, a oportunidade dessa encarnação, a oportunidade de estar junto desses nossos irmãos. Pedimos, Senhor, que abra nosso pensamento, nossa visão, para que a gente não seja ferramenta do mal, caso estejamos tendendo para esse fim. Pedimos, Senhor, então, esclarecimento, orientação, tanto dos desencarnados como dos encarnados. Indica para nós, Senhor, a leitura mais adequada para fazermos. Aceite nossas preces, Senhor. Sempre as preces nossas vai ser de agradecimento a partir de agora. Porque tudo que parece ser problemático e negativo, no fundo tem um ponto positivo. E é esse ponto que desejamos ter em nossa mente e nossa visão. Agradecemos assim a oportunidade e a todos que estão assistindo e pedimos então que roguem por nós e por todos vocês. Roguem a Deus como deve ser feito, agradecendo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos.